Chegamos a mais um Diversidades, né? Trazendo fatos, eventos, entrevistas com pessoas aqui da nossa região, das mais diferentes áreas, né? Um programa de entrevistas, né? Onde hoje eu trago o Dr. João Egert, juiz de direito de Arroio do Meio, né? Então, o Fórum de Arroio do Meio se localiza praticamente no centro, né, João? Doutor? Praticamente no centro, e ele também foi um dos tantos prédios públicos que foi afetado pela histórica enchente do mês de maio. Água, um metro mais, né? E causando um enorme prejuízo. Então, vou pedir ao Dr. João que nos conte como estão as atividades relacionadas ao Fórum de Arroio do Meio. Ok, boa tarde, Classi, obrigado pelo convite, uma satisfação poder participar desse seu programa. Bom, nós podemos, antes dessa enchente, nós podemos até voltar um pouco no tempo, né? Porque essa grande enchente agora de maio, ela foi precedida, né, antes dela, por duas outras enchentes grandes, pouco menores, mas gigantescas para o histórico da nossa região. Sim. Tanto assim que a enchente de setembro somente foi nem foi superada. A enchente anterior ficou próxima àquela enchente de setembro, foi de 1941, há 82 anos atrás. Exatamente. Então nós vivenciamos fenômenos climáticos, particularmente essas enchentes, que ninguém mais da nossa geração anterior não vivenciou. Sim, né? sim. Então nós vivenciamos fatos históricos praticamente únicos, né? Ou quase exclusivos, Sim. que acontecem muito excepcionalmente. Sim. Voltando então, nós já fomos afetados, o fórum, né, da comarca de Arroio do Meio já foi afetado pela enchente de setembro. E naquela ocasião a água entrou em torno de 1 metro dentro da dependência do fórum. Já causando prejuízo. Exatamente, mas menos. Sim, menos, com claro. certeza. Por sorte a gente já estava instalado praticamente no segundo piso naquela época. Então, como a água só atingiu o primeiro piso, uma parte do primeiro piso, então não afetou tanto o nosso trabalho. Tanto assim que, eu não me lembro certo, mas 1 semana, 2 semanas depois, a gente já reabriu e continuou normalmente as nossas atividades. Só que agora, essa última enchente, a situação é completamente diferente. Como foi diferente para praticamente toda a região. Eu sempre digo, né, quando a gente pergunta se foi afetado pelas enchentes, a gente tem que perguntar quem não foi. Né? Pelo menos na nossa cidade. Sim, na nossa cidade. É mais fácil encontrar pessoas mais difícil encontrar pessoas que não foram atingidas do que aquelas que foram. E nós vínhamos conversando agora no caminho, né doutor, com essa questão assim de que todos, né, diretamente ou indiretamente, foram atingidos de alguma forma. Sim. Os diretamente atingidos, quando digo diretamente atingidos, aqueles que tiveram a sua residência, o seu negócio, a sua propriedade atingida pelas águas, inundadas pelas águas. Mas todas as outras pessoas do município e da região são de alguma forma atingidos, de forma indireta. Eu digo para muita gente, a gente comentou isso na vinda, que a rigor todos nós empobrecemos nessa enchente, com esses eventos climáticos. Alguns mais, outros menos. Né? Quem teve a casa destruída, bem mais. Né? Quem teve apenas os móveis danificados, um pouco menos, mas bastante. E mesmo quem não teve, foi afetado, a sua residência, o seu negócio não foi atingido pela água, acaba sendo afetado de forma indireta. Sim, indireta também. Todos. Mas voltando ao fórum. Né? Então, dessa vez, a água atingiu praticamente a janela, metade da janela do segundo piso. Mas eu não tinha essa dimensão. Então, nós perdemos tudo. Né? Móveis, equipamentos,
Tudo. Maquinários, computadores, tudo. Completamente. Então não sobrou absolutamente nada, né? Só o prédio em si. Só o prédio. Meu Deus, eu não tinha essa dimensão que ela tinha chegado naquela altura. Sim. Não, para quem conhece a Rua do Meio, Sim, sabe, mas né? pensa, se pegou o CRAS, né? Pegou, Então, houve nessas questões do mobiliário, equipamentos, computadores, sistema de servidor, né, com equipamento que concentra todas as informações, né, da internet, dos computadores, né? Foi tudo danificado. Perdemos tudo, vamos ter que repor tudo, né? E como faz, doutor João, com essa questão assim, os dados que estavam nos computadores se perdeu ou se tinha um backup, alguma coisa assim? Não se perdeu absolutamente nada. Ah, isso tinha tudo em... Tudo. Todos os nossos processos, daria para dizer 100%, né? Dos nossos processos já estavam digitalizados. Então estavam no nosso sistema EPROC, né? Sim. Que também é utilizado pela Justiça Federal. Então todos os dados, todos os processos estavam já no sistema eletrônico. Então... Então, na verdade, não perdemos dado, informação nenhuma. Se não fosse assim, a gente não consegue nem imaginar o estrago, a tragédia que seria. Sim, né? Porque não se perderia absolutamente tudo se fosse ainda no tempo do papel. Exato. Né? Então, a internet ali foi positiva. Sim. Isso foi acelerado, na verdade, né? O projeto já existia há mais tempo, mas esse processo de digitalização, de informatizar todos os processos, isso foi feito durante o período da pandemia. Justamente que a gente não tinha condições também de fazer os atendimentos presenciais. Então, o tribunal se obrigou a acelerar esse processo. Sim. E foi uma felicidade, né? Ótimo. Isso já havia sido concluído agora por ocasião dessa última enchente. E como ficaram nesse período assim? O fórum, então, não tem condições de ser ainda, né? Ele está em processo de reforma ainda. Nós estamos em processo final de reforma agora. A minha expectativa e a promessa que eu tenho é que o fórum abrirá no dia 12 de agosto. De agosto. Inicialmente a expectativa era que isso ocorresse bem mais cedo. Sim. Só que é uma dificuldade grande, né? Da própria reforma em si, a reforma básica que a gente chama de lixar o piso, pintar o piso, de lixar a parede, pintar a parede. Mas é toda uma porque está tudo úmido. Né? Abertura, pintura, todas essas coisas, mas tudo demora, né? Por causa exatamente dessa... a demora ocorreu basicamente em função disso. Sim. Estão lá os pintores, os pedreiros, o pessoal responsável por essa parte. Eu ia lá quase todos os dias e dizia, não tem como trabalhar, está tudo molhado, está úmido. Quem estava mesmo? Né? E no começo, então, era um período mais úmido, né? Chuvoso, né? Então eles não tinham como fazer muita coisa. Aí vinha uma semana, alguns dias um pouco mais de calor. Sim. E para quem conhece como é que funciona, né? Quando as paredes estão úmidas, estão geladas e tem um calor externo, o que ocorre? A água escorre pelas paredes. Então, a gente, quando achava que agora vai melhorar, vamos poder trabalhar, aí a água escorria pelas paredes, não podia fazer nada. E é verdade, é uma coisa que se nota nas próprias residências, né? Isso também acontece, né? E daí, nesse período que o fórum esteve fechado, em função dessa demanda, dessa enchente, houve um período de trabalho, os funcionários continuaram trabalhando, que seja online? No começo, logo nas primeiras semanas, nós tivemos muita dificuldade para trabalhar, porque não tínhamos internet. Hoje a gente depende quase 100% da nossa atividade da internet e na maioria dos setores. Sim, com certeza. Tirando a internet, as coisas não funcionam. Então, nas primeiras semanas foi muito difícil, né? Nós quase que algumas situações mais urgentes foram resolvidas
na base do papel ainda. Aham, aham. E nós, particularmente em Arroio do Meio, então nós não tínhamos fórum, né? Sim. Não tínhamos um local Não para tem trabalhar. espaço para né? trabalhar. Nem o juiz, nem os E nem os servidores. servidores, né? Então, tinha que trabalhar a partir de casa. E no meu caso particular, eu morava num prédio que nas primeiras semanas não tinha luz e durante praticamente um mês inteiro sem internet. Exatamente. Então, eu não consegui trabalhar de forma alguma. Tanto é que não é que eu pedi licença, né? Uma colega substituta, né, de Arvorezinha, atendeu as demandas urgentes. Sim. Mas depois disso, no segundo momento, com o retorno da internet, o pessoal começou a trabalhar em casa, né? Sim. A partir de casa. Porque o sistema é eletrônico, os processos são eletrônicos, tudo digitalizado. Então isso nos permite trabalhar a partir de casa. Então o fato da gente não ter um fórum, um prédio físico aberto, não significa que a gente não trabalhou, antes pelo contrário. Sim. Se trabalhou muito. De casa, muito. né? Algumas coisas que estavam represadas, que estavam atrasadas, a gente conseguiu colocar razoavelmente em dia. Coisa boa. O que não aconteceu, basicamente, são as audiências, né? Por falta de, aí a audiência de regra é presencial, Exato. então nós precisamos de um espaço, público, né? Onde as pessoas possam chegar e serem ouvidas e receber o devido tratamento. E nessa questão da atividade do juiz, né? Eu classifico em três grupos, né? 3 blocos, vamos dizer assim, de trabalho. O juiz faz o quê? Sentenças. O juiz faz decisões, né? Despacho. Despacho, escrita é despacho. Sim. Né? Sim. Despacho, decisões, encaminhamentos, né? E o terceiro bloco são audiências. Né? Sim. Então, nesse período, como a gente não conseguiu fazer audiências, houve uma concentração para fazer sentenças e decisões e despachos. Então, essa parte das sentenças, decisões e despachos, a gente avançou muito e não digo que está em dia, né? Não digo que está em dia porque tinha coisa demais, né? Mas se avançou muito, se progrediu e agora, a partir de agosto já, a gente vai recomeçar então as audiências, né? Sim. Aumentando o número de audiências, né? Tendo que dedicar então tempo razoável, praticamente a tarde inteira, só para a realização de audiências, sobra menos tempo para fazer sentenças e fazer outras decisões. Exato. Mas nesse período, então, se deu uma o fórum acelerada, esteve fechado, não se deixou de trabalhar de forma alguma. Se deu uma acelerada naquilo. Só que ele se trabalhou em blocos diferentes. Né? Sim. A rigor, eu sempre digo, o que foi prejudicado foi a realização de audiências. Sim. Vamos tentar recuperar alguma coisa aqui para frente. E agosto começa com tudo, móveis novos, tudo organizado. Sim, nós estamos projetando então, a partir do dia 12 de agosto, já em plenas condições de trabalho. Né? Com mobiliário, com computadores, com internet funcionando, porque sem internet nada funciona. Né? Então essa é a nossa expectativa. Isso. Voltamos em seguida para o segundo bloco. Sempre com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio.